7 senadores pediram nesta segunda-feira, 25 de abril, que o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, do PT, tramite junto ao do vice-presidente Michel Temer, do PMDB, no Senado. Os senadores que fizeram o pedido são João Capiberibe, do PSB do Amapá, Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, Randolfo Rodrigues, da Rede, do Amapá, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, Walter Pinheiro, sem partido, da Bahia, e Roberto Requião, do PMDB do Paraná. No programa de hoje, eu convido então os nossos debatedores a refletir um pouco sobre como esse contexto na política nacional pode vir a refletir no nosso contexto gaúcho. Comigo na bancada, então, os professores Larissa Pereira, do curso de Serviço Social. Muito obrigada pela presença. Tarde, Carla. Professor José Maria Pereira, da Olá, Economia. Carla. Olá a todos. Tudo bem? Professor Lissandro Dellanora, do Olá, curso Carla. de Administração. Olá. Então, nós trazemos cada vez mais para o nosso contexto essa situação que nós já vínhamos debatendo há muito tempo aqui no programa, desde que eu me lembro, quando eu entrei aqui no programa este ano, nós desenvolvemos acerca da Lava Jato. Então, acredito que seja o momento de nós começarmos a trazer para a nossa realidade, Como vocês veem, então, esse desdobre em relação a impeachment ou não, para a nossa situação aqui? Quer começar, Larissa? O professor tem que puxar, Eu né? não quero Eu tô sempre com puxar. saudade do professor. Podemos né? democratizar cada dia um. Professor Lissandro. Eu não quis ficar de puxar sempre a fila, Mas posso fazer Mas isso. claro, por favor. Fiquem à Não, vontade. eu até vinha, antes de vir para cá, eu vinha pensando a esse respeito. Casualmente estava escutando, eu já tinha essa ideia antes de sair de casa, mas ela foi reforçada. Eu escutei um comentário do Cláudio Brito na Rádio Gaúcha, e era o que eu já vinha pensando, olhando alguns números, que até depois eu vou tentar passar para os telespectadores. Qual seria a melhor saída? Essa questão das novas eleições, que é o que nós defendíamos até o programa passado, segundo a análise do Cláudio Brito, ela é bastante complicada mesmo de ser realizada. Bom, por alguns motivos que a gente já discutiu aqui. Claro, teria que haver um discernimento da parte dos nossos deputados, para que eles abrissem mão dos seus mandatos, o que seria muito difícil, Ainda isso teria que passar em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, porque é uma mudança constitucional, novas eleições. Então isso realmente, eu acho que seria uma saída, não impossível, mas como envolve mudança na Constituição, seria bastante difícil. Então eu acho que que os senadores estão puxando aí, a melhor, quer dizer, é uma saída, mas acho que é muito difícil de ser realizada. Quase inviável, eu acho, olhando bem a realidade. A saída a mais viável de todas, seria o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Brito dizia, não, esse processo está na mesa do ministro Dias Toffoli e ele não decide sobre isso. Que, no caso, seria a questão da invalidação das eleições por crime eleitoral. Aí, nesse caso de invalidação das eleições, assumiria temporariamente o ministro do Supremo, que é o Lewandowski assumiria e aí sim marcaria uma eleição só para a presidência da República. Não mexeria nos demais cargos, seria só para a presidência da República. E aí é que eu acho que seria o mais correto, porque se crime houve, se a gente vai comparar o crime de responsabilidade, eu acho que no crime de responsabilidade, aí nós teríamos que colocar também porque é uma questão de grau, Os outros, desde Fernando Henrique, cometeram esse mesmo tipo de, vamos dizer, pedalada, como você está colocando. É uma questão de grau. Claro que os números da Dilma são impressionantes, Mas crime é crime. O crime é crime, mas eu acho que o crime, nesse caso, o que diferencia a Dilma dos outros casos? É porque a Dilma, aparentemente, maquiou os dados com propósitos de vencer as eleições. E não foi só a Dilma venceu e o Temer estava junto. Então, foi os dois que cometeram o crime eleitoral. Então, eu acho que essa seria a melhor saída de todas, Eu acredito que dentro das possibilidades essa seria a mais correta e talvez aquela que traria um trauma menor, de todo o processo que nós estamos passando agora. E a gente percebe isso. O domingo, aquele dia 17, foi um terror,
O brasileiro, que é brasileiro mesmo, se sentiu quase que ofendido por tudo que viu lá, não é? Quase não, eles se sentiram É que tem, ofendidos, tem né? alguns que ainda conseguem entender que aquilo foi algo democrático e que foi algo positivo. E eu encontrei com algumas pessoas que acharam que foi extremamente positivo. Eu não consigo perceber isso, não é? Por todos os lados, por todos os motivos. E isso está se repetindo também no Senado. Eu escutei ontem boa parte da sessão, não é? E a gente vê uma desassociação de quem está com a palavra. As pessoas não estão em conjunto, cada um fala só para si. E os discursos eram bem assim, os discursos vazios, não é? Então tu te apega a poucos pontos ou a pontos desconexos da legislação, não é? E assim por diante, tu cria uma teoria e tu perdes, e tu solicita até a palavra, né? Em questão de ordem, e tu coloca algo que já foi discutido anteriormente e aquilo vira uma bola de neve, não é? E eles não resolvem nada lá. 90% do tempo, foram 3 ou 4 horas, eu acho, da sessão, 90% desse tempo foi só, não é? Um ciclo vicioso entre, o Temer tem que estar junto no processo. Não, o Temer não tem que estar junto no processo. Voltava outro e colocava o mesmo argumento, voltava outro e colocava o mesmo argumento, até que chegou um momento que o presidente da sessão disse, não, isso já foi definido e acabou. Não é? E mesmo assim as pessoas continuavam. E quem escuta isso percebe que o processo vai ser mais traumático ainda do que foi. Eu não acompanhei hoje a abertura da sessão, não é? Da comissão do impeachment do Senado, eu não acompanhei as notícias, mas a previsão era que também seria extremamente tumultuado. E pensando nisso no contexto regional, né, que nós falávamos no contexto do Rio Grande do Sul, eu acho que isso é muito preocupante, porque na verdade a gente tem o país está parado agora. E a gente sabe que o contexto gaúcho, principalmente se tratando da economia, né, da nossa economia, ela ainda tem, ela sofre também com essa crise política e antes mesmo dessa crise política ela já vinha sofrendo. Tanto é que os servidores públicos, né, ficaram por vezes sem receber, tiveram seus salários parcelados e essa negociação com o governo federal fica cada vez mais difícil, mais complexa e difícil de fazer, em virtude que este não é o foco no momento. Então, os estados, em geral, ele também sofrem rebatimento. E logo mais nós vamos ter eleições municipais, que também é um período em que os municípios param, que o próprio estado, que o governo estadual, ele se retrai um pouco mais além da sua retração habitual, né? Ele vai aproveitar as restrições legais desse período para se recolher mais ainda. Sim, sem dúvida. Então, possibilidades de concurso público, possibilidade de novas nomeações, tudo isso tem uma implicação direta. E a gente sabe que o próprio mercado não está propício para isso. Então, os serviços vão se precarizando, a gente percebe que a população cada vez mais ela fica à mercê da solidariedade, da boa vontade, porque serviços públicos que são garantias legais, direitos de toda a população, esses estão lhe sendo negados, muitas vezes cada vez mais enxugados, então o trabalhador sofre, a população sofre, então isso tem um rebatimento em toda a nação. E, consequentemente, fora, né, porque a gente sabe que o mercado, daí não vou ousar entrar na seara do professor Pereira, né, que isso também tem uma implicação com a própria questão da exportação, importação, então isso dificulta muito. Um dado que quero lançar para vocês, né, para a mesa. Não sei se vocês concordam, mas algumas especulações antes do encaminhamento para o Senado do processo de impeachment diziam, né, que alguns setores a favor do governo, né, olha, quando a Dilma for levada, né, à porta do impeachment, a Lava Jato vai esfriar. E depois, principalmente, nós vemos na mídia, né, na grande mídia, pelo menos, que realmente a Lava Jato ela saiu de foco, né? É uma outra questão que eu acho que está acontecendo. A discussão do crime de responsabilidade até agora ela não foi feita. Não. Esse é que é o ponto. E vai ser feito só daqui mais um bom tempo. E o pessoal ainda já conta isso, né, como favas contadas, né? Quer dizer, acho que foi uma redundância, conta como favas contadas. Mas de qualquer jeito, está colocando o carro na frente dos bois, né? Porque a gente vê que o Temer
O tempo todo ele já está escolhendo ministérios, né? Já está escolhendo ministros, inclusive o ministro da Fazenda, que na verdade era o Henrique Meirelles, que era o mesmo que tinha sugerido pelo Lula. Na semana passada até eu esqueci de um nome que foi consultado, que era do Armínio Fraga, né? Que foi ex-ministro da Fazenda do Fernando Henrique e foi também presidente do Banco Central. Ele foi consultado e não aceitou. Agora é ventilado até o nome do José Serra como um possível ministro da Fazenda. Né? Hoje a discussão, na verdade, já é como é que diz, o falecido nem morreu ainda e já estão disputando a viúva. É mais ou menos isso que está acontecendo, entendeu? Porque já estão escolhendo os ministérios, quem participa, quem não participa. Na verdade, o PSDB, a discussão do PSDB é aquela meio tipo do arrependimento, quer dizer, a gente apoiou, mas, na verdade, nós vamos ficar em cima do muro, né? Como sempre, né, o PSDB. Por quê? Porque não participaria do governo. Então, a grande discussão do PSDB agora, até uma convenção que eles têm, parece que início de maio, é se o PSDB participa ou não participa do governo. Bom, o FHC isso empurra cada vez mais. Mas é uma hipocrisia. Se o PSDB apoiou o processo como um todo, o processo, que tá aí, digamos, o golpe, então ele, obviamente, que agora ele tem responsabilidade de compartilhar, digamos, a administração. Boa parte dessa preocupação deles está de como que vai funcionar o Brasil nos próximos 2 anos e meio. Sim, porque senão eles vão ficar pensando assim, o PSDB ajudou o PMDB a derrubar simplesmente porque tem ódio do PT, né? Seria algo desse tipo. A visão... Mas isso é tão contraditório, porque, na verdade, quando a própria presidente Dilma chamou isso dos conspiradores, né? Porque parece que o processo em si, parece não, me traz a impressão de que o processo em si, ele pouco importa. Na verdade, é como se já houvesse um julgamento... um julgamento político. Político e pronto, quer dizer assim, aquela encenação toda de um domingo, ela foi simplesmente um cenário para as pessoas, não é uma discussão, um palco. Não é uma discussão. É que nós estamos no momento em que, e esse momento do impeachment, ele é muito focado na questão política. Ele não tem hoje uma questão legal associada a ele, é só questão política, é o toma lá da cá. Tanto que as pedaladas não foram citadas na votação. Nas votações. Então, a gente tá julgando o quê? Um crime? Ou o que a gente está julgando? Eu queria falar sobre isso. Peguei uns números assim, para a gente tentar discutir isso de uma forma mais consequente, já que os nossos representantes não estão fazendo isso, né? O que de fato aconteceu? Na verdade, a gestão da Dilma, ela é muito ruim, por qualquer padrão que a gente vá, né, colocar. E não dá para saber exatamente se a Dilma tinha consciência desses números, ou a Dilma ficou por fora do que estava acontecendo, né? Isso foi feito passou por várias instâncias, que é o que ela diz, instâncias técnicas, inclusive jurídicas, etc., que discutia. Mas o fato é que tem uma parte que não depende dela e outra parte que depende dela. A parte que não depende, até 2011, o governo da Dilma, a Dilma tinha uma popularidade que nem o Lula tinha naquela época, mas porque o cenário externo é extremamente favorável, né? A China ia de vento em popa, então tudo isso facilitava. Então eu acho que, eu não tenho insistido muito na questão da economia, né? Mas a economia tem um peso muito importante na estabilidade política do presidente, no caso da presidente aqui. Né? Eu me lembro que, por exemplo, nos Estados Unidos, houve, quando a primeira eleição do Clinton nos Estados Unidos, ele disputou com o Bush, o pai do Bush. E o pai do Bush estava muito bem na política externa. Mas ele começou a perder votos internamente. E por quê? Porque a economia não ia bem. Então, o marqueteiro do Bill Clinton cunhou a frase, é economia, estúpido. Ele não sabia, mas como? Eu faço tudo, eu tenho uma popularidade boa, né, que eu vou bem no setor externo e vou mal, porque a economia ia muito mal, né? Isso acaba afetando, é o que está... Se a Dilma estivesse num cenário econômico favorável, como o Lula teve, eu não sei se o impeachment prosperaria. Né? Mas realmente a situação dela se deteriorou. Eu coloquei alguns dados que eu acho que o principal aqui é a questão do desajuste das contas públicas.
O tal chamado, quer dizer que a diferença entre receita e despesa, que era o chamado superávit primário, ou agora que se transformou em déficit, né? Que é o que sobra para o governo depois que ele paga as suas despesas para cobrir os juros. Bom, então em 2011, eu anotei isso, era 128, números redondos, bilhões. 2012, 104,9 bilhões. Isso aí é superávit, diferença entre receita e despesa. Em 2013 era 91 bilhões ainda de superávit. Então, até 2013, a casa estava arrumada até 2013. O que aconteceu? 2014 passou por um déficit de 32 bilhões, 0,5% do PIB. E o pior viria, então, em 2015. Então, mas por que parece que estava tão boas as contas públicas anteriormente? E por que piorou tanto? Aí é que entra a questão das pedaladas. Porque o governo não estava pagando a todas as despesas. Estava rodando Eram de um ano para o outro. Não os bancos públicos que estavam fazendo isso. E o governo não ressarcia os bancos públicos. Ele foi acumulando e foi acumulando. Então nós passamos de 2014, como eu falei, teve um déficit, mas um déficit pequeno, 0,5% do PIB. Nós passamos por um déficit de quase 2% do PIB em 2015, porque aí o déficit passou para 111,2 bilhões. Mas só que o que aconteceu em 2015? Aconteceu que, em função da não aprovação das contas no Tribunal de Contas, quando houve a denúncia, aí o governo começou a reajustar. E aí começou a mandar propostas de superávit cada vez menores para o Congresso. Né? Até que, na verdade, com medo, inclusive, de ser impedido por causa disso, o governo resolveu zerar a conta. E zerou a conta exatamente fazendo isso, quer dizer, contabilizando essas pedaladas fiscais, que, na verdade, são 72 bilhões de reais. E por isso é que soma 111. Então, a questão é a seguinte, o que o governo fez? O tribunal disse que havia uma irregularidade. Então, o que nós vamos fazer? A partir de agora, nós vamos lá e vamos cobrir essa irregularidade. E a cobertura dessa irregularidade é que gerou esse déficit. Mas a Dilma não fez o quê? Ela não cumpriu a determinação do Tribunal de Contas? Ela cumpriu. Então, ela está sendo punida por ter cumprido. Por ter cumprido. Não por não ter cumprido. Uhum. E a partir daí, o governo não fez mais pedaladas. É isso que o José Eduardo diz, defende. Né? Defende. Então, eu acho que essa que é a discussão que tem que ser colocada. Só que isso não está em pauta, né? Não. Vamos levar para a pauta do próximo bloco, então. Eu convido vocês a ficarem, refletirmos um pouco sobre isso e voltamos a debater a seguir. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água.
Voltamos com o contraponto e hoje nós puxamos, então, a temática do impeachment, né, da possibilidade aí de impeachment, se depender da vontade de 7 senadores, impeachment de Temer, né, levado, então, a escolha do Senado aí junto com o da presidente Dilma. Nós discutimos, trazemos esse contexto para a nossa situação aqui no Rio Grande do Sul, na medida do possível. Estamos ainda falando, o professor José Maria Pereira trouxe números, dados de anos anteriores, né, do governo Dilma, ações, consequências, e um dado interessante que a professora Clarissa até pontuou, né, que nós retomamos aqui como mote do bloco, é que não há muito foco sobre questões como a economia mundial afetada, né, no ano de 2014, quando a crise foi deflagrada no Brasil, né? Então, nós temos aí um eco, na realidade, professor Pereira, me corrija, um eco dessa situação mundial no nosso país, né? E aí, o professor apontava, né, o governo Dilma como fraco, como deficitário em vários aspectos. Os dados mostram isso, mas tem coisas que é culpa do governo Dilma e coisas que não são, né? Porque, por exemplo, o cenário mundial não depende, por mais que a gente queira, não depende da Dilma. E o que acontece? Nenhum governo, a Dilma, se pudesse, ela maquiou os dados em 2014, é isso que eu estou tentando mostrar. Então, se crime houve, não é crime de responsabilidade, é o crime eleitoral, por ela ter enganado os eleitores, mostrando uma situação que não era de fato a realidade. Mas, na verdade, a gente já tem, por exemplo, os dados de 2014 já demonstravam uma situação muito frágil do PIB. Só que em 2015, e aí ela tem uma queda brutal na arrecadação, porque a queda do PIB em 2015 foi a maior em 25 anos, quer dizer, o PIB caiu 3,8%. Então, isso daí é uma situação que demonstra o que é essa queda do PIB. Claro, demonstra que as empresas produziram menos, venderam menos e o governo arrecadou menos. Em termos administrativos, eu pergunto para o senhor, professor Lissandro, em face dessa economia abalada, mas como nós trazemos para cá então, né, em função até de um eco mundial, como essa iniciativa, em termos administrativos, poderia ter sido tomada? Eu acredito que nós já comentamos muitas vezes aqui, o próprio governo chamou a crise para o seu próprio colo. E nós, em alguns momentos de manifestações mais efetivas da nossa população, em alguns momentos chaves, foram feitas propostas. Por exemplo, lá em 2013, o governo se mobilizou para fazer um grupo de propostas, chamou a própria questão da reforma política. Logo mais à frente, o governo sinalizou com a questão da reestruturação da máquina pública, aí é que eu vou me ater a minha fala na questão da gestão em si. E talvez um dos principais erros do governo, que está aí, foi não ter ajustado a sua máquina em relação ao que era o cenário internacional. Quer dizer, nós continuamos gastando como tivéssemos a mesma previsão de entrada de caixa. Eu vou fazer uma relação com a nossa vida pessoal. Se nós estamos lá na nossa casa e tem 2 pessoas que geram renda e uma dessas pessoas perde o emprego, nós vamos nos ajustar financeiramente para essa nova realidade. O que o governo federal fez? Esse ajuste deveria ter sido feito no ano da eleição. E o governo, para não arriscar isso, ele maquiou os números. Quer dizer, não vamos dizer para a população o que está acontecendo, vamos manter todos os investimentos e vamos dizer que estamos num mundo perfeito. E aí, existe uma crise externa, mas nós estamos perfeitos. Bem. O que acontece hoje? Qual é o grande problema hoje do governo federal? Para sair da crise, indiferente de quem ficar lá, certo? É que não existe recursos financeiros para manter a máquina funcionando. A gente já passa isso aqui no Estado, de uma forma bem próxima. Nós já passamos por isso. Hoje, infelizmente, a máquina pública federal, na questão da gestão, ela tem que ser totalmente reestruturada. E se nós olharmos aí na questão do governo que está tentando se montar mesmo sem ter ainda o seu espaço, do vice, já se tem uma previsão de se reduzir o número de ministérios. Por quê? Porque hoje, na questão administrativa da máquina pública, nós não temos mais condição de manter essa estrutura pesada como está. Nós gastamos recursos aonde não existe recursos para ser gasto. E aonde nós precisamos gastar, faltam esses recursos. Nós temos hoje uma máquina pública federal extremamente pesada. E ela não se ajustou no momento da crise, porque o governo mascarava os números e acreditava nos números que estavam mascarados, e aí chegou no momento em que nós não temos mais tem coisas alternativa. Que o próprio governo, erros de gestão da política macroeconômica. A questão, por exemplo,
para mim, o principal, por isso que eu continuo insistindo, é a ausência de superávit primário. Na medida que o governo começou a reduzir o superávit primário, os credores começaram a enxergar um risco de não receber a dívida. E principalmente no setor externo. Eles começaram a trocar títulos nacionais por dólares, e aí começou a sair o dinheiro. Quando começou a sair o dinheiro, a taxa de câmbio começou a subir. Então nós tivemos um aumento da taxa de câmbio de 70% num período de 1 ano e pouco. Né? Então isso daí, e o governo tentando segurar esse câmbio, e ainda começou a vender, vamos simplificar, títulos corrigidos por correção cambial. Isso daí aumentou enormemente o rombo das contas públicas. Né? Então é um processo, acho que a grande dificuldade é isso, quer dizer, se o governo, ao invés do politicamente correto, fosse honesto, explicitasse esses números, mas principalmente ele tinha que tentar fazer uma política, e é isso que eu acho que o PT não deixou o governo fazer, porque tem uma hora que tem que ajustar as contas, como qualquer família, o governo também tem que fazer isso. E isso não foi feito por medo de perder votos. Tá, mas tem um detalhe, né? A gente fala tanto em ajuste de contas públicas, né? E falamos que os dados foram mascarados em 2014 e que precisavam ser reajustadas as nossas contas, porque o que entrava, como se fosse uma família, né? O que os pais recebem para sustentar a casa não era suficiente para manter as despesas. Mas a estratégia seria mais ou menos assim, Larissa, entrar no vermelho do cheque especial e não contar nada para ninguém. Entendeu? Não contar para os outros membros da família que aquilo estava acontecendo. Que não dava mais para comprar nada. Até que o banco começa a mandar cartas, né? Só o estritamente necessário. Aí é que tá. O que é o estritamente necessário? Se mesmo vivendo em uma economia com uma determinada estabilidade, que tem um equilíbrio nas contas públicas, ainda assim vivíamos momentos no campo de todos os serviços públicos muito frágeis, né? A gente vem há quantos programas também falando da questão da saúde pública, da educação, da segurança pública, que eu acho que possivelmente será uma das pautas a serem discutidas, né? A gente sabe que todos esses serviços que são prestados à população, mesmo antes da crise, eles ainda não eram serviços de qualidade, né? Que a gente ainda encontra muitas dificuldades, apesar de ter melhorado bastante. Então aí eu me pergunto como ajustar. É porque, na verdade, não mudou tanto assim, sabe? Aí é que tá, professor, mas a pergunta é como ajustar vamos pensar se a gente mesmo assim, se a gente mesmo tendo um equilíbrio nas contas, a gente continua Larissa, tendo o mesmo serviço. É isso que eu critico o PT. A estrutura de poder na sociedade brasileira não foi alterada. Ela não foi alterada. Quem ganha dinheiro continua ganhando dinheiro. Houve alguns programas assistenciais, mas isso é o mínimo, se tu comparar. Mas aí que tá então, professor. Vamos o professor pensar. Alessandra Eles mesmo assim eram criticados. Mesmo assim eles eram criticados. Mas tu quer ver o que aconteceu, que levou para esse? Não foram. O problema que nós estamos hoje no cenário político não foram os programas sociais. Não foi lá a Bolsa Família, não foi Sem dúvida, porque o Bolsa Família isso aí é ínfimo. Quais são os grandes problemas? Comparado com o que o governo paga de juros? Eu não vou saber. Agora tu me pergunta. Eu não vou saber aqui os números certos, mas vamos pensar assim, ó, os grandes impactantes hoje. Indústria automotiva representava em torno de uns 20%, eu acho, do nosso PIB. Se não me falha a memória, a última vez que eu busquei esses dados. Eu não tenho certeza. Ok? Foi um setor que ganhou incentivos nesses anos. Não ganhou? Diversos incentivos, redução do IPI e assim por diante. E isso foi dinheiro que deixou de entrar em caixa. Entendeu? O governo abriu mão. Vamos chamar um outro tema, energia elétrica. Lembram do desconto que o governo federal deu na energia elétrica em 2012? Foi isso, não me falha a memória? Todos nós ficamos felizes, né? Mas já era uma morte anunciada esse problema. O governo não teve condições de manter as empresas, porque incrível que pareça, no Brasil nós temos alguns contratos que são extremamente vantajosos para aqueles que têm dinheiro. As empresas de energia elétrica, por exemplo, são empresas que não podem ter prejuízo. Se uma empresa do sistema elétrico tiver prejuízo, quem paga é o governo. Tá, mas aí vamos entrar num outro campo que daí eu acho que é justamente sobre isso, assim, daí até faço... Vamos, que é a questão das grandes, dos grandes latifundiários, né? Das pessoas que têm grandes arrecadações, né? Grandes lucros. Essas pessoas têm tributações mínimas. Igual a nossa, se duvidar. Mínimas, não, às vezes menos do que a nossa. Eu não fiz essa pesquisa, mas eu posso apostar quem é que recebeu mais subsídio do governo.
Os bancos estão se queixando? É isso que exatamente. Os bancos Os estão bancos, indo pra as grandes rua. empresas. Então, comparado com os subsídios de Bolsa Entendeu? Família, É essa Minha Casa política. Minha Vida, isso aí é nada. Podia procurar, eu não tive esse Mas trabalho, isso foi mascarado, posso trazer isso na mascarou a próxima população. semana. Quanto é que o governo gasta em juros e quanto é que o governo gasta com Bolsa Família, por exemplo? Não dá 10%. Não, Garanto Bolsa isso. Família? Sem pesquisar. Não dá. Sem pesquisar. Então, É essa política que foi mal gestada pelo governo. Mas e na aí hora de fazer a aí eu escolha pergunto, não foi feito será certo. que ela foi mal gestada ou não havia interesse? Porque se a gente pensar nas diretrizes da economia do governo, do PT e dos outros governos, né, ditos de direita, eles seguiram a mesma linha. Essas grandes fortunas, né, elas não foram implicadas em nenhum desses governos. nunca passou o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. Não existe Nunca. no nosso Nunca cenário de passou. curto Nem vai prazo passar, difícil. muito menos agora. Por que, professor? Por que não vai passar? Porque não tem base política para isso. A representação política político nunca vai o Porque a negócio. representação Voltamos à reforma. Aí porque a voltamos lá. representação E nós comentamos política- isso aqui em algum Mas momento. a gente também não pode ser ingênuo, né? De achar que isso na vai estrutura resolver. atual e onde eu consigo enxergar, muito tempo depois de morto, não vai mudar isso, entendeu? Nós vamos sofrer entendeu? por muito Que é tempo. uma questão estrutural, entendeu? Sim. Como é que a representação política é feita hoje no Brasil, de grande parte, através do dinheiro? Porque, que é infelizmente, feito isso. aquele que poderia defender isso, que foi a aposta, talvez, lá em 2002, né? Quando a primeira eleição do Lula, quando foi a aposta, não, vamos mudar essa corrente. E aí a gente cai lá. Não é? Então, será que o poder corrompeu? Ou será que Essa o estrutura dinheiro é tão... mudou a sua percepção? Não é? E é o que a gente está discutindo hoje. E, infelizmente, toda a questão do momento ainda, ele tem um caminho muito longo ainda para chegar, vamos dizer, no fundo do poço. E eu vou chamar lá, só a professora Larissa falou, lá nossa situação atual do estado do Rio Grande do Sul, e nós temos que lembrar que nosso maior produto aqui tem a ver com o agronegócio, não é? E nos últimos anos o agronegócio é que salvou o estado do Rio Grande do Sul, em geração de PIB e todas as outras áreas que a gente precisava. Se nós olharmos as últimas notícias a respeito desse setor, nós vamos ver que o setor está passando por um sério problema. O clima está prejudicando muito, nós temos a questão de falta de investimento do Estado para a safra ser deslocada da onde é produzido e assim por diante. Então, quer dizer, somado a isso, a paralisia do Estado que nós estamos hoje, eu consigo ver que o nosso futuro ainda ele vai ser extremamente traumático, porque nós vamos ainda encontrar durante este ano e talvez mais alguns anos, situações que nós vamos ter que resolver. E nós não podemos demorar tanto. No Rio Grande do Sul, o governo estadual quer transferir o problema para o governo federal. É a mesma coisa. A ideia dos pedágios, quando não der certo, vão devolver para o governo federal. Mas a questão da dívida, agora vamos cobrar juros simples. A questão agora... E está fazendo publicidade isso, Sim. de uma coisa que Temer, obviamente vai cair. absurdo. Já Absurdo. sinalizando o pacote aí, Quem? né? Caso assuma, o Temer já sinalizando suas iniciativas, né? Prováveis iniciativas, pacotes. Enfim, vocês pensam que isso vai melhorar a nossa situação? Porque, jogamos o problema para o governo, sou oposição, jogo, o problema é o governo federal. Se o governo federal se afina ao governo estadual, vocês pensam que essa situação... Eu acho que o Temer, se é que ele vai assumir, ele não, de jeito nenhum, ele vai aceitar essa renegociação com os estados, né? O máximo que poderia aceitar, e o que já existe até a Dilma aceitaria, era que talvez uma carência e mudar o indexador, que é o máximo que se conseguiria, né? Ao invés, eu acho que é o IGPM, que é o indexador, passaria por IPCA, alguma coisa assim. Então é o máximo que se conseguiria e dava um certo alívio na dívida, que é a discussão. Agora, trocar juros compostos por juros simples, isso daí vai quebrar. É 300 bilhões de reais em cima do déficit já enorme da União. Aí não tem como o Temer ajustar, e se o Temer piorar a economia, aí é que ele não fica mesmo. Então, qual é a política que o Temer vai colocar lá? Quer dizer, foi ventilado pela imprensa que o Henrique Meirelles já está exigindo, entendeu? Que ele quer indicar o sujeito do Banco Central e outros escalões, exatamente para ele ser blindado, entendeu? Porque vai fazer uma política recessiva assim. Então, o desemprego, ao invés de diminuir, vai aumentar. Não tem como. Até as próximas eleições presidenciais. O governo vai cortar gastos aonde ele puder cortar gastos. E por que ele vai aliviar a dívida dos estados se isso vai aumentar gastos? Não tem, sobre uma base que ele não vai precisar dessa base, aparentemente que essa base, o Congresso agora
pela responsabilidade que ele tem, que vai dar uma super base pro Temer. O que ele apresentar lá... Vai ter que ser aprovado, porque Sim. se não aprovarem também eles vão assumir que fizeram uma Seria escolha totalmente errada. claro, porque daí seria uma incoerência, né? Mas eu acho que tem incoerência em todo esse processo. Eu torno a dizer, para mim esse processo é Claro que absolutamente tem. A incoerente. única coisa que poderia Mas na evitar isso, política e eu acho que atual hoje nossa- o PT se desgastou tanto que não tem base, seria manifestações populares, né? O pessoal sair na rua e tal. Mas o pessoal sair na rua, não só os militantes, que hoje em dia é uma meia dúzia, que seria esse pessoal que saiu de camisa amarela e tal, eles Também associasse ao se movimento. associar e sair como aquela de junho de 2013. 2013. Aí sim, E foi o um real- movimento único assim movimento. poderia reverter. Fora isso, Mas aí tem uma questão... Mas foram significativos os números de militância, tanto de um lado quanto de outro, né? qual Dessas- dessa vez? Dessa vez. Mas eu é que achei aí a gente entra insignificante. eu acho que sim. Ali no votação do impeachment é insignificante. Insignificante. Questão de não Antes, deu 1 né, milhão de um pessoas. pouco antes. Antes até houve. Mas é que mas daí também- tu vem Mas naquela é que mobilização também, eu paga, acho que assim... que é uma discussão, né? Em 2013 teve muito mais gente do que saiu agora. Eu acho que essa mobilização paga é um tanto questionável. do É, meu mas a ponto gente de sabe que vista. existe, não é? Não, existe para os dois lados, Sim. né? Porque quem é que financia como chama? O patinho. O patinho e quem É a é que... Fiesp. Quem é que financia, né? Então, assim, é um tanto contraditório, porque se há financiamento de mobilizações populares, então há dos dois lados. E isso também não é dito, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente... que até cabe daqui a pouco mais um bloco para se discutir sobre isso, A gente tem né? o último bloco ainda. Mas eu gostaria ainda de reforçar uma outra questão. Que a gente começou falando da economia, né, professor? E esses dados, eles ilustram bem, em todas as nossas discussões, obviamente, né, como que chegamos nesse momento. Vamos puxar a colinha do professor. Não, agora eu não vou Entretanto- sobrecarregar o telespectador com Entre- números. Eu faço isso Mas são interessantes, é ocasionalmente, né? interessante Mas só queria trazer pautar esse- uma discussão mais realista do que o que de fato está acontecendo isso, né? Essas pedaladas, elas aconteceram nos outros governos, mas é assim, quer dizer, 70 bilhões nos outros governos foi nem 10% disso. Mas fizeram de qualquer maneira. É crime. Entendeu? E até o momento que o Tribunal de Contas permitiu isso, não era crime, né? A partir do momento que o Tribunal de Contas disse, olha, a partir de agora não pode fazer isso, ou é crime, ou passou a ser crime, bom, aí é outra história. Se a Dilma continuasse insistindo nisso. Agora, o que ficou? Ficou exatamente a utilização disso com o propósito de ganhar as eleições. Eu acho que isso é que é o crime. E se crime há, é um crime eleitoral. E aí entra uma questão que é muito importante, professor, que a gente não está respeitando, nesse sentido, as urnas. Era esse o ponto, professora, que é esse, né? Era, mas agora eu vou tentar fazer uma relação. A gente não está respeitando as urnas. Porque se ela não cometeu um crime, porque quando o tribunal disse para ela não pode mais fazer, e a partir deste momento ela não fez, e ela está sendo julgada por algo que ela não fez, e que tudo indica que vai acabar perdendo o seu mandato em função disso, e tudo indica, né, agora, diante desse cenário, a gente tá tirando a legitimidade da população. Bom, eu convido a mesa, então, a debater, a finalizarmos, né, esse debate de hoje, então, puxando esse ponto que a Larissa perdão, Imagina. propõe. Vamos ao intervalo, voltamos já já. A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão.
mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Voltamos então com o contraponto e deixo a palavra então para a professora Larissa, que nos pontuou aí um bom encerramento para o programa de hoje nesse último bloco. Eu acredito que nós somos uma democracia ainda em amadurecimento, né? Então, conquistas importantes como a legitimidade do nosso voto, ela não deve ser perdida. A gente tem que cuidar e saber fazer, é por isso que eu digo que os números que o professor trouxe são números que ilustram muito bem o nosso cenário atual, mas demonstram claramente que outros elementos, que elementos políticos partidários implicaram no cenário que a gente vem vivendo hoje. E que aí o que me preocupa é saber se este julgamento, ele está sendo um julgamento sobre o crime em si, que cometido ou não, mas que ele precisa sim ser analisado, ser aí sim julgado, né? Ou se a gente há uma certa manipulação de tudo isso para benefícios individuais e partidários. Quer dizer que daí a gente perde a legitimidade da democracia, do poder popular, do controle da população sobre seus governantes. Aliás, o ponto em que a imprensa internacional bate, né? O ponto em que nós temos aí a queda da credibilidade do país perante a mídia mundial. Então, é essa a questão, a queda, né? O enfraquecimento da democracia jovem no país, né? Mas eu acho que todo esse cenário aí que nós estamos nos articulando aqui, todas as tentativas de tentar de colocar isso de uma forma mais clara do processo todo, como nós chegamos até aqui, se é o correto ou não o processo do impeachment, se ele é político, se ele é jurídico, não é? Ele nos faz algumas reflexões, eu vou colocar alguns contrapontos. A gente falava aqui da legitimidade do nosso voto em 2014, não é? Mas até onde o nosso voto foi legitimado pelos políticos que aí estão? Por todos eles, inclusive pela Presidente da República, que já é claro isso, que se utilizou de números que não eram os corretos para mostrar um cenário para o seu eleitor, que as coisas estavam tudo certas e que uma mudança traria prejuízo para eles. Eu tenho minhas preocupações a respeito disso, até onde o processo como está acontecendo, ele não é correto. Não tenho dúvidas disso, não há como defender o processo como está. Mas não podemos dizer que ele é algo totalmente ilegal. Eles têm um embasamento jurídico. Não se sabe se outros não fizeram isso. Da mesma forma ou pior. Anteriormente, né? Não se tem esses números. Provavelmente não na proporção. O que chamou a atenção foi a proporção. E no momento em que foi feito. Completamente. Não é uma questão de 10%, 20%. Não é. Mas daí, se o nosso voto, ele foi legítimo, né? Ele pode ter sido um voto que ele não de fato vai retratar, né, o nosso desejo, porque nós somos enganados na hora de fazer o voto. Nós somos conduzidos a um erro. Pode existir, mas aí é diferente. Nem sei se isso mudaria o resultado das eleições, porque, por experiência própria, né, eu sei que a maioria das pessoas não tem muito interesse por ver números em economia, né? Eu sou muito econômico nesse respeito, né? A economia é um pouco mal interpretada por conta dos números, ou a linguagem dos economistas. Eu acho que se isso fosse divulgado pelo Aécio Neves, isso não impactaria tanto a ponto da Dilma. Claro, poderia, eventualmente, porque a diferença foi muito pequena, né, entre os dois candidatos. Mas a gente nunca pode afirmar isso, né? O certo mesmo, ela não deveria ter feito, né? Mas também, o que é exatamente o tal crime de responsabilidade, né? Qual é a responsabilidade dela nesse processo? Nunca ninguém, né, levantou exatamente essa questão, né? Mas aí tem... Desculpa, professor. Não, porque a economia é um assunto tão complicado que, embora também ela tem mais um complicador, ela é economista, né? Não podia dizer que não estava sabendo o que ela estava assinando.
Mas é Eu acho, difícil. só para a gente lembrar o processo como um todo, e a gente comenta muito, e a própria mídia, e muitas vezes dá a percepção que a Dilma está sendo julgada agora. Né? Que Ela não está sendo. Ainda não aconteceu nenhum julgamento, quer dizer, o nosso processo também ele é tão complexo que ele acaba criando muito mais problemas. Mas ela já foi julgada, assim, pela mídia, ela já foi julgada. Ela já foi mas outras... o que nós temos ainda? Nós passamos pela Câmara dos Deputados, agora nós vamos passar pelo Senado, e aí depois tem uma nova votação, né, para admissão do processo. Aí sim vai ser feito o julgamento em um terceiro momento ainda. Imagina um cenário, ela ficar impedida por 6 meses e depois ela voltar. Se ela for impedida... eu não tenho dúvida. Se acontecer o impedimento, e eu vou concordar com a professora Larissa agora, eu acho que é muito difícil reverter o processo. Assim, o único momento era na Câmara dos Deputados. A pergunta é justo isso? Essa que é a questão. Porque, na verdade, se a gente for a questão da legitimidade, tanto a legitimidade do voto, quanto a legitimidade de ambas as manifestações. As manifestações, sejam elas financiadas ou não, elas são legítimas. Porque a população está indo para a rua, sim, ela está levando as suas bandeiras, né? Sejam elas bandeiras de justiça, diga não à corrupção, seja diga não ao golpe, são bandeiras que a população está trazendo à tona. E, do meu ponto de vista, eu acho que isso é muito importante, porque a população está começando a se mexer. Eu acho que as ruas, eu continuo com a minha tese, acho que as ruas não interferiram nesse processo. Tanto antes, que houve uma manifestação maior, quanto depois. Mas elas alimentaram, elas foram usadas como pretexto. Mas então a gente está dizendo que as ruas houve sim uma manipulação, eu acho que já estava uma questão de foco, né? Eu acho que já estava definido e só se utilizou aquilo, não é? Vamos ver lá, acontece, caiu uma ponte. Esse processo está muito claro. Caiu uma ponte, certo? Caiu uma ponte lá qualquer. Quando o Augusto Nardes, que a gente sabe, é gaúcho, inclusive, acompanhar a carreira dele, é um político de direita, totalmente de direita. O julgamento do Augusto Nardes não foi um julgamento técnico. Tanto que antes de dar o parecer por escrito, ele já tinha dito que não ia aprovar, né? E aí se gerou toda aquela polêmica. Então, esse processo é um processo viciado desde o início. É um julgamento político que está sendo feito a pretexto de ser um julgamento técnico, quando de fato não é o tempo inteiro. Então, e o que a história vai dizer? Aí que eu acho a questão, por exemplo, dos correspondentes estrangeiros, da Dilma falar na ONU. A história daqui a uns 10 anos, talvez 20, vai registrar com um dos períodos da nossa história de maior injustiça. Porque até onde, sabe, o próprio Fernando Henrique dá uma entrevista dizendo isso, a Dilma é uma pessoa honesta, não tem nada contra ela. Até agora, pode ser que a vinha... Que se prove, até que se prove. Mas ela está sendo julgada nesse momento. Na esfera política. Exatamente, sobre um crime de responsabilidade que ninguém sabe direito o que é. E se está usando isso, a população está... o crime de responsabilidade. O que é o crime de responsabilidade? Que coisa pavorosa. Mas aí, professor... Começa por esse... Perdão, professora, não só para que a gente problematize, o que muitas vezes não é feito é a tradução. Quando eu peço para o senhor, professor, por favor, explique. E isso não é dado à população. Esse caminho de leitura, ele é negado muitas vezes. Então, ficamos naquela linguagem restrita e naquela não veiculação desses dados. Nem mesmo... Se a gente olhar, fazer um julgamento do mérito, o crime de responsabilidade seria esse. Bom, ela poderia fazer assim, quer dizer, ela não maquiava as contas, não maquiava as contas, ela ia ter déficits, e diante desses déficits, provavelmente ela ia ter que reduzir o Bolsa Família, o seguro-desemprego, essas coisas todas, ela ia fazer. O que ela optou por fazer? Ela resolveu usar o recurso que tinha na Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, FGTS, eventualmente, e fazer esses pagamentos, esperando, eventualmente, que a arrecadação se recuperasse para ela poder corrigir isso. Não se recuperou a arrecadação e ela continuou. Aí o erro foi expandir esses programas, ao invés de reduzir esses programas, e continuou fazendo isso. Agora vamos fazer um julgamento... outros programas, não esses. Mas vamos fazer um julgamento moral. Qual seria a melhor coisa? Era não pagar, diminuir o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e ajustar as contas públicas, ou o contrário? Se fizesse um julgamento popular, eu não tenho dúvida que ela Mas eu vou chamar uma outra que não vem na mídia. Mas o grande impacto não foram os programas sociais. Nem foram. Foram programas de assistência ao setor industrial. Sim, aqueles que não precisam de dinheiro. Esse foi o grande buraco financeiro que foi gerado.
Mas ninguém fala disso. Ninguém fala disso. A Fiesp não faz questão de que isso capaz. não... Falam que isso está atrelado aos programas sociais. Não está. Está lá. A Fiesp, inclusive, vai indicar um ministro. Já está já está tentando. E me corrijam, parece que o vice-presidente estava com uma reunião com os sindicalistas ontem ou hoje, ia ter uma. Quer dizer, até os sindicalistas já estão se aproximando também, entre aspas, né? Mas aí via Paulinho da Força, esses são os primeiros, obviamente. Né? Dá para chamar esses caras de sindicalistas. Mas vamos tentar achar uma coisa positiva. Eu acho que a professora Larissa, ela fala das ruas, e eu acho que aí está um ponto positivo. Porque, salvo raras exceções, nós tivemos manifestações pró e contras extremamente civilizadas. Eu acho que aí é um ponto que nós devemos enaltecer. O professor Pereira, nos programas anteriores, vamos tentar achar uma luz no fim do túnel. Eu acho que isso é um ponto que ainda está num nível extremamente elevado, a civilidade de quem está indo às ruas. E tem uma questão de que, quando o professor Pereira fala que as ruas não implicaram tanto nesse processo, até concordo, à medida que é uma questão extremamente político-partidária que se discute no momento, né? Político-partidária mesmo, né? Entretanto, as ruas alimentam, de alguma maneira, que esse processo siga, né? Em virtude como as manifestações eu acho que não foram existia, Larissa, uma síndrome das ruas por causa de junho de 2013, quando os políticos de fato se assustaram. E ali foi uma coisa mais ou menos violenta, porque ali existia paixão naquele movimento. E essa mesma paixão eu não verifiquei agora, mas os políticos, mais ou menos naquele estilo, como é que é? Gato escaldado tem medo de água fria, eles já qualquer movimentação de ruas, eles fizeram uma leitura, eu acho que mais do que proporcional, da influência das ruas na política. Eu acho que na minha interpretação por isso que eu foi acho que é tão preocupante, porque na verdade as ruas estão querendo que esse julgamento, principalmente de quem diz que é a favor de que o impeachment ocorra, dizendo que a corrupção por este caminho ela estaria sanada, né? E o que a gente vê que a maioria do povo, eu acho que não está nem entendendo direito essa história. Nem sabe o que é corrupção. Por isso, vamos pegar aqui no Rio Grande do Sul, onde é que estava a manifestação mesmo? No Parcão, que é classe média alta, era ali que estava. Mas havia na Redenção também. Havia na Redenção. Mas o que havia na Redenção, um número muito menor, no caso, não tão menor assim, mas era da militância, que é o que se esperaria. Se eu tenho um emprego do PT, sei lá, da ONG daqui, que é beneficiado daqui ou acolá, esse pessoal obviamente, vai defender os seus interesses. Acho que não isso foi verificado. Eu acho que não é só esse pessoal, professor. Mas não muito mais do que isso. Pelo número de pessoas que foram ali, não pode se dizer que é muito mais do que isso. Justamente por isso, pelo número muito restrito de pessoas, quer dizer, são pessoas que podem apresentar um interesse que não seja um interesse individual, mas que seja um interesse coletivo. Eu estive na Cidade Baixa alguns dias depois e a manifestação ali também, ela reuniu muita gente da esquerda e não via apenas pessoas com certo... Mas olha o muito. Vamos qualificar o que seria assim, um público o bem muito. Variado, quantas pessoas? Variado. Na casa de centenas de pessoas, jovens, não é muito, entendeu? Não é muito considerando o que tamanho do Brasil, são muito né? polêmicos, né? Não tem Tanto uma é que a própria Brigada Militar não dá mais previsão de público na maioria das manifestações. Eu achei realmente as ruas tiveram um grande impacto e assustaram 2013. Desta vez eu não achei tanto. Estamos indo para o fim, então temos 4 minutos. Eu convido vocês então a dar uma ideia para o nosso encerramento, né? Cada um assim se posicionando, assim, para a gente encerrar a discussão de hoje. Bom, antes do dia 17 lá, a gente fez uma previsão e eu fiz uma assertiva, né? Que nada estava decidido. Tranquilo, nada resolvido. Nada resolvido. Infelizmente, hoje eu tenho uma posição um pouquinho mais complexa do que aquela, né? Hoje eu acho que já está, infelizmente, encaminhado o processo. Eu não consigo ver dentro, escutando ontem o Senado, né, nas falas dos senadores e nos seus embasamentos, hoje eu não vejo outro caminho a não ser que nós vamos para o julgamento político, que ainda não aconteceu, mas nós vamos ir lá para aquele momento em que o presidente do Supremo Tribunal Federal vai estar lá dentro do Senado fazendo... Não é? Aí sim, o julgamento deste processo. E eu acho que agora o nosso foco como brasileiros, nós devemos nos voltar para este momento, que infelizmente ele vai acontecer. Eu não consigo perceber que isso se quebre durante o processo.
não é? Até pelas próprias manifestações dos senadores, não é? Nós já estamos lá com 48 favoráveis ao processo. Eu não tenho tanta certeza assim. Acho que o Temer assume. Mas não sei se ele consegue levar esse processo mais à frente. Eu estou achando que ainda, mesmo que ele vá assumir, porque precisa maioria simples, não tem como o governo reverter isso. Por mais que tente, não vai conseguir. É muito grande a diferença. É muito grande. O impedimento dela não, daí depois tu vai precisar de 2/3 do Congresso, mas aí não se sabe o que vai acontecer, vai depender muito da gestão dos 180 do dias Temer, da reação, etc. Então eu acho que não é uma situação ainda que não está liquidada essa fatura. E o fato que eu torço até para que aconteça isso é que esse processo que está sendo julgado lá no TSE saia da gaveta, né? O que eu acho difícil de sair da gaveta também, porque é o Toffoli hoje, que poderia já ter feito isso, acho que ele larga para o plenário do Supremo, vai assumir o Gilmar Mendes agora. E o Gilmar Mendes, quer dizer, notório antipetista, não vai dar parecer. Eu acho que tem uma questão, assim, quando a gente fala no próprio Temer, né, de que ambos os lados não se veem representados pelo Temer. E talvez este seja uma ponte para o futuro, né? Uma ponte para o futuro. O Fernando Henrique disse assim, em relação ao Temer, mesmo que está apoiando, é o que temos para o momento. Mas olha que lamentável para o país. Dá para fazer um trocadilho, né? O que Temer para o momento. O que Temer para o momento. Mas é lamentável, porque um país como o Brasil, do porte do Brasil, com todas as riquezas de capital humano, de recursos naturais que nós temos, a gente está vivendo um momento tão dramático e que outras questões estão ficando em segundo plano, que são questões tão importantes quanto que a saúde da população, segurança da população, que a gente vê cada vez mais pessoas morrendo por crimes absurdos, né? A gente vê cada vez mais pessoas em filas de hospitais, e essas questões que são centrais para o desenvolvimento, a educação, que são centrais para qualquer desenvolvimento de qualquer país, elas estão ficando em segundo plano, e a gente está só se atendo a questões políticos partidárias, né, que elas estão implicando em todo o resto. E é justamente esse o gancho para a nossa sequência de programas. Então nós estamos afinando aqui para os próximos contrapontos, né, temáticas que ampliem essa visão sobre a nossa vida, né, em termos de saúde, economia, segurança pública, né, como a professora fala, várias temáticas aí que permeiam nosso dia a dia, a nossa política, a nossa economia, e que não estão sendo mencionadas, né, que estão em segundo plano ou em terceiro plano, né, na grande mídia. Agradeço a presença de vocês no programa de hoje, e então convido você também a assistir o programa O Contraponto na internet, nosso canal da TV Unifra no YouTube, o Unifra Online. Então você pode também participar do programa pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Nós nos encontramos então na semana que vem. Até lá!